Relevando sempre que a gente começa alguma atividade na casa, a gente faz oração. Então, eu peço para que todos se conectem com a figura do Mestre Jesus, buscando nele toda a inspiração, todo o apoio, a bênção para que esse trabalho, mais um trabalho começando aqui na casa, que os grupos de estudo que a gente vem percebendo, além da técnica do ensinamento, do aprendizado, uma outra coisa que a gente percebe que acontece e a gente pede para que isso se fortaleça em nós, é o vínculo criado entre o grupo, aumentando ainda mais essa grande família, fortalecendo os vínculos de amizade, de fraternidade, de amor. Então, que também a espiritualidade possa inspirar nosso irmão Nelson e que todos possamos sair daqui mais instruídos, inspirados e motivados ao novo começo. Muito obrigado. Boa noite a todos. É uma grande satisfação, um privilégio podermos compartilhar desses momentos estudando essa magnífica doutrina. Em especial, uma série que me é particularmente muito cara, muito querida, que é a série psicológica da Joana de Ângeles. Então nós teremos uma longa jornada daqui pela frente. Espero que sejamos abençoados pela Joana, pelos mestres, pelos bons espíritos, pelo soberano Mestre Jesus, para que possamos manter a coragem, a constância e a perseverança. Porque ver tantas pessoas interessadas no autoconhecimento, na autodescoberta é fantástico. É um processo doloroso, é um processo difícil, extremamente desafiador. Por isso que é fundamental nós entrarmos com o espírito de sacralidade. Então, o que nós estamos fazendo aqui neste momento jamais pode ser banalizado, é um espaço sacro. Nós estamos refletindo sobre nós mesmos, buscando apoio em grandes filosofias, em grandes pensadores e na doutrina espírita. Então, nós vamos fazer uma sequência. Essa não é a sequência das publicações, é uma sequência muito particular. Então, não necessariamente é a melhor sequência, mas é a sequência que eu gosto. Começando por um livro singelo, pouquíssimas páginas, mas como nós gostamos de comentar na filosofia, um livro extremamente potente. Então, é uma leitura grandiosa, preparando-nos para as etapas que a série psicológica da Joana de Ângeles vai propor. Então, eu começo com uma lista, essa é a lista de todos os livros que compõem a série psicológica da Joana de Ângeles. Então, notem que realmente nós não vamos seguir uma ordem cronológica, é uma opção muito particular, então vocês podem fazer a opção de vocês. Ler vários livros ao mesmo tempo também é recomendado, mas a leitura do que nós vamos nos comprometer neste curso, que é a leitura do livro Plenitude, é indispensável. Então, é uma condição sine qua non a leitura do capítulo. E o que nós vamos trabalhar aqui? Eu vou trazer excertos do capítulo e nós vamos refletir, trazendo para o diálogo diversos pensadores da doutrina espírita, da filosofia e da literatura. Então, tornar-se espírita é um processo sempre em desenvolvimento, requer bastante erudição. Então, muitas vezes a gente se esquece disso. E não é uma erudição no sentido soberbo do termo, é uma erudição no sentido de repertório. Então, o espírita precisa ser um ávido leitor, e não só um leitor das obras da doutrina espírita. Obviamente, indispensável essa leitura, mas complementando com poesia, literatura, arte, apreciação de música. Então, isso nós vamos compartilhar essas experiências nos nossos encontros às quintas-feiras também, depurando o nosso gosto, para conseguir apreciar o conteúdo, lidar com esse conhecimento e vivenciá-lo. Então, não é simplesmente uma leitura para adquirirmos conhecimento, obtendo um diploma ou um certificado. Não, nós estamos fazendo um estudo muito íntimo e particular. Então, apesar da leitura ser coletiva, a experiência é única. Você vai conduzi-la sozinho. E é um processo que traz muitas complicações. Nós vamos compartilhando essas dificuldades. Correto? O meu tom de voz é adequado para vocês? É muito alto? Óbvio, eu estou acostumado a falar alto, gente. Perdoe qualquer coisa. Então, vamos fazer a abertura. Então, nós vamos ler uns mínimos detalhes. Eu já trouxe um comentário da Joana de Ângeles que vai trazer o tom do curso. Então, compartilhe comigo, por favor. Ela diz assim:
O ser consciente deve trabalhar-se sempre, partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica. Conhecer a sua realidade psicológica é algo extremamente profundo. A gente precisa entender o que significa isso. Aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Aceitar-se é outra tarefa muito complicada. Então a gente tem que vencer muitas resistências, medos, barreiras, preconceitos, crenças. Então é um processo de desconstrução íntima, para que a gente possa reconstruir. Aí sim a reforma íntima faz sentido. Então nós não vamos ficar na superfície. Vai ser um mergulho, e esse mergulho é pessoal, irrepetível, único, extremamente complexo. Somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalisa, disposto a encontrar-se sem máscara. Esse é outro conceito bastante importante para a gente. Para isso não se julga, nem se justifica. O fechamento é extraordinário. Então nós não estamos aqui para dizer isto é pecado, não é pecado, isto é certo, isso é errado. A pergunta que nós mais vamos nos fazer ao longo deste curso é por quê? Então por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? Por que eu reajo como estou reagindo? Por que a angústia? Por que a ira? Por que o ódio? Então, é uma investigação sem juízo de valor. E isso é fundamental, porque se a gente coloca juízo de valor, a resistência já ativa. E ao ativar essa resistência, qual que vai ser a nossa postura primeira? Tentar justificar. Aí vem uma voz chamada racionalização, um combate íntimo, hercúleo, querendo justificar o injustificável. E muitas pessoas fizeram isso com a própria obra do Mestre Jesus. Vocês percebem? Quantas leituras há do Evangelho? Quantos entendimentos há da experiência que o Mestre compartilhou conosco? Isso para entender como o nosso olhar é sempre tendencioso. Essa neutralidade é muito difícil de se obter. A gente não vai conseguir eliminar esse fato de ler de maneira muito particular a nossa experiência, a vida e o próprio conhecimento. Mas quanto mais conscientes estivermos do nosso processo, da dinâmica psíquica, melhor. Mais a gente conduz, somos menos conduzidos. Então não se acusa nem se culpa, apenas descobre-se. E aqui a gente faz uma pequena pausa para refletir, antes dessa leitura do primeiro módulo, e aí sim iniciar o livro, uma reflexão que eu faço sempre que a gente começa uma obra da série psicológica da Joana de Ângeles, na estrutura do curso, como nós vamos fazer. Infelizmente, existe ainda muito preconceito. O ser humano ainda é preconceituoso. Vocês concordam? Nós somos ainda preconceituosos. Então é complicado quando almas, espíritos inseguros e dogmáticos acreditam num puritanismo que enrijece o nosso desenvolvimento. Então não podemos falar sobre uma obra budista, por exemplo, numa casa espírita. Por quê? Não podemos ler um livro, por exemplo, da Noite Escura da Alma de São João da Cruz. Por que não? Nós não estamos fazendo reflexões metafísicas. O que eu quero dizer com isso? A metafísica do budismo, a concepção que eles têm de Deus é a concepção que nós temos? Não. Eu acredito na concepção apresentada pela doutrina espírita. Então isso quer dizer que toda a reflexão psicológica feita sobre o sofrimento, por Siddhartha Gautama, então a gente precisa eliminar do mundo. Não faz o menor sentido, é inconcebível. Isso vale para qualquer outra colocação. No sufismo, por exemplo, que é uma doutrina dentro do islamismo, há reflexões extraordinárias, magníficas, poemas belíssimos. E nós vamos trazer não só doutrinas religiosas, mas filosofias também. Spinoza, por exemplo, Kant, Platão, Plotino. A gente vai ampliando o nosso repertório, fazendo leitura. E o que mais me chama a atenção é, há uma criticidade não legítima em relação a isso, mas quando a gente ouve uma música extremamente banal, vulgar, ou uma série banal, vulgar, ninguém critica. O espírita assistindo a uma série vulgar, ouvindo uma música vulgar que não acrescenta em nada, aí ok, não tem conflito, não há problema com a pureza da doutrina. Mas aí nós vamos ver um texto sagrado de alguém que está buscando um conhecimento, percebe? Então a gente precisa romper com esses estigmas, romper com esses preconceitos, para fazer uma leitura real do texto. E aí nós vamos nos apropriando do conhecimento que outros irmãos conseguiram proporcionar para nós. Assim a gente cresce mais rápido, vocês concordam? Faz sentido para vocês? Maravilha. Então, agora a gente começa a obra, feito o preâmbulo, a
gente vai começar a obra, livro Plenitude, e o tema já é absolutamente controverso. Aí outros preconceitos surgem. O ser humano tem medo de falar do sofrimento. Tem alguém aqui que não tem experiência de sofrimento? Eu acho que cada um aqui é um universo à parte. Nós temos experiências únicas e repetíveis, mas acho que há uma coisa em comum. Todo mundo aqui sofre. Estou certo? Todo mundo teve perdas, conflitos, doenças, sofrimentos morais, sofrimentos físicos. Isso é a condição humana. Então percebam como falar do sofrimento nos aproxima como irmãos. Então quando você olha o semblante de uma pessoa na rua totalmente desconhecida, você não sabe nada da vida dela. Mas se você estiver atento, você percebe, ele está sofrendo, ele está triste, ele está desesperado. Você percebe isso no olhar. E nós vivemos um tempo histórico psicológico muito triste, porque muitas pessoas acreditam que negar o sofrimento faz ele não existir. É como a criança que acha que ao se cobrir com cobertura está invisível. Eu ouvi um barulho, então me cubro. Não, faz de conta que não tem nada, não ouvi, está resolvido o problema. E não é assim. No sofrimento há muita beleza, há muito conhecimento, porque é um aspecto fundamental envolvendo o sofrimento. E entendê-lo é libertador e proporciona condições de nos aprofundarmos no estudo da doutrina espírita. Mas esse processo é doloroso, extremamente doloroso, por isso que o enfrentamento é único. Nós vamos perceber se estamos preparados ou não e até que ponto conseguimos chegar. Não no estudo e na leitura, mas nessa vivência do sofrimento. Então vamos fazer a leitura do prelúdio. A autora espiritual, na verdade está com cacá, perdão. A autora espiritual faz uma profunda análise psicológica dos aspectos do sofrimento, propondo a solução espírita, convidativa ao autodescobrimento, à vivência evangélica e ao comportamento lúcido, requisitos essenciais para a conquista da plenitude. Por isso que o título é muito sugestivo. Os vários tipos de sofrimento, físicos e morais, empurram multidões para os vícios, as fugas e o desespero. Considerando a problemática humana existente no próprio indivíduo, o desconhecimento de si mesmo e tendo em vista os urgentes fatores que desencadeiam o sofrimento, a autora espiritual resolveu aprofundar estudos em torno dele, ora reunidos no presente livro, buscando em diferentes teorias e pensadores o que eles pensaram a respeito acerca do sofrimento. Mas notem que uma leitura leviana pode concluir que nós estamos fazendo uma apologia ao sofrimento, quase como uma colocação masoquista. Então eu tenho que amar o sofrimento? Muito pelo contrário. O sofrimento é absolutamente desagradável. Só que as pessoas confundem o vocabulário, mas a gente precisa ter repertório. Nós não estamos falando sobre ser agradável ou desagradável. Nós estamos falando sobre ser bom. Ter uma experiência que promove desenvolvimento. Nem toda experiência que é boa é necessariamente agradável. Percebe a diferença? Nós vamos entrar nessa experiência de entender o que é o sofrimento. Então o livro todo gira em torno do sofrimento. Mas é interessante que o título não é sofrimento. O título é plenitude. Então a gente vai entender essa associação entre plenitude e sofrimento. Vamos começar com um pouquinho de poesia. Vocês gostam de poesia? Poesia, filosofia, pintura e música também. Hoje eu não consegui colocar a música, eu não consegui configurar, mas a partir do próximo encontro eu coloco as músicas também. Aqui eu trouxe Khalil Gibran. Vocês conhecem Khalil Gibran? Leitura do Profeta. É um livro essencial. Todo mundo tem que ter esse livro. É uma das pérolas da humanidade. O Profeta. Ele escreveu assim um dos capítulos, intitulado A Dor. Eu peguei só um pequeno pedaço. Vossa dor é o rompimento do invólucro que encerra a vossa compreensão. Assim como a semente da fruta deve romper-se para que seu coração se exponha ao sol. Vós deveis conhecer a dor. Percebe que essa experiência é uma experiência intrinsecamente humana. Vou falar aqui do ser humano para não divagarmos. Mas a dor é uma experiência intrinsecamente humana. Inclusive, quando o nosso corpo não reage adequadamente à dor, é classificado como uma doença. Isso é extremamente perigoso.
Porque o nosso corpo se comunica conosco também, não só, mas também pela dor. E às vezes a gente não consegue ouvir e respeitar. Mas eu ainda acho mais fácil ouvir e respeitar o corpo que ouvir e respeitar a mente. A mente está berrando, está desesperada, está em pânico, a gente não consegue entender o que ela está precisando. A gente não consegue entender o que a gente está buscando. E aí a gente tem uma experiência de profunda angústia. Aí a questão do desespero que a gente comentou. Nesse desespero, nós tomamos decisões equivocadas. E felizmente ou infelizmente, dependendo da perspectiva, o mundo oferece muitos caminhos de fuga. Principalmente pelo entretenimento. Além dos recursos medicamentosos, que aí também não nos cabe fazer juízo de valor, são fundamentais e necessários em muitos casos, pensemos no entretenimento. O quanto ele é utilizado como um amenizador do sofrimento, da dor. Agora, será que esse enfrentamento não seria necessário? É aí que é a reflexão. E aproveitando a pausa, sinta-se à vontade para me interromper, certo? Que eu gosto de conversar bastante, a gente vai perceber. Então, fique à vontade para interromper quando vocês julgarem necessário. Podemos fluir assim? Então tá. Aí tem uma outra reflexão também de Khalil Gibran, só que aí já em outro livro. Ainda com a metáfora da semente. Tanto a semente intacta, como aquela que está rompendo a sua casca, tem as mesmas propriedades. Entretanto, só a que está rompendo sua casca é capaz de lançar-se na aventura da vida. Tem coragem. Essa aventura requer uma ousadia única. Descobrir que não se pode viver através da experiência dos outros e estar disposto a entregar-se. Não se pode pegar os olhos de um, os ouvidos de outro, para saber de antemão o que vai acontecer. Cada existência é diferente da outra. E olha só como isso é amedrontador. E o medo está associado ao sofrimento. Vocês já tiveram essa experiência? O medo causando reações físicas, inclusive. Você sente o peito comprimido, a angústia, o desespero, a alteração, inclusive no tom de voz, sudorese. Então o corpo reage. É um diálogo entre a alma e o corpo, entre o espírito e o corpo. Só que a gente está surdo. Por isso que a gente encontra na doutrina muito, lógico, pegando dos evangelhos, os ouvidos de ouvir, saber ouvir. Não é só saber ouvir o externo do outro. Isso aí a gente acaba desenvolvendo até mais rápido. É saber ouvir os anseios, os nossos próprios anseios, os mais íntimos. E aí conseguir lançar-se a essa experiência, que é uma existência única. Uma grande oportunidade de desenvolvimento, de crescimento, de aprimoramento. E sentir alegria, apesar da dor. Vocês percebem a mentalidade? O que a gente associa? Eu só vou sentir alegria quando nunca tiver dor. Alegria é antônimo de sofrimento. Se estivermos esperando isso para vivenciar felicidade e alegria, não vivenciaremos nessa existência. E quando a gente pensa no outro, por exemplo? Sim. Você tem que tomar uma atitude, mas essa atitude vai refletir diretamente no outro. No livre-arbítrio do outro. Aí a gente precisa de bastante cautela. O diálogo e o exemplo são as melhores ferramentas, mas a decisão última é sempre da própria pessoa, dependendo, obviamente, do grau de autonomia e de responsabilidade que nós temos sobre ela. É diferente de um infante, por exemplo. Uma criança, nós temos uma responsabilidade de condução. Nós vamos falar muito sobre isso. Mas já alcançada a maioridade eu falo não legal, de raciocínio, de autonomia, a pessoa precisa passar pelas experiências. E é isso que é interessante, foi muito bem colocado. Um pensador oriental, Mahatma Gandhi, costumava dizer que os pais seriam muito sábios se permitissem que os filhos tomassem choque de vez em quando colocassem a mão na tomada. Mas é uma metáfora, percebe? Não que a gente tem que fazer a questão da tomada, mas a experiência para que ele vivencie o sofrimento. A gente perdeu tanto a noção do desenvolvimento psíquico que muitos pais acreditam que ser nobre, ser um bom pai, uma boa mãe, é poupar o filho de todo e qualquer sofrimento e frustração. Mas você percebe os malefícios que isso ocasiona para o desenvolvimento psíquico? Ela vai se tornar constantemente dependente. E a gente vai aumentar ainda mais o sofrimento dela. E
e vai fazer exato. Então, e é isso que a gente vai concluir, porque é uma interdependência. Nós somos seres interdependentes. E essa descoberta é magnífica. E a hora que se parece também o discrimínio na vida dessa pessoa fica totalmente perdida. Desorientada. Exatamente. Qual que vai ser o procedimento do processo? Desculpa, não vi nada. Claro? Voltando só um pouquinho, como um tipo de ensinar, a gente precisa aprender a sofrer com elegância. Exatamente. Esse termo elegância vai aparecer, eu adoro esse termo também, que é mal compreendido, né? As pessoas associam elegância com a questão material. É totalmente o oposto. A dor e o sofrimento também, a gente precisa pensar que ela é relativa, né? Sim. E algumas coisas que são muito dolorosas para uns, para outros é fácil. Sim. Né? A dor é. Nossa, aí a senhora, qual é o nome, perdão? Eu sou a Márcia do Luca. Ah, Marcela do Luca, que bacana, já muito bem-vindo. A sua colocação foi perfeita, porque o que acontece? Vai depender do grau de desenvolvimento, da sua sensibilidade. E, em geral, pessoas que são mais sensíveis, tanto para sentir alegria e entusiasmo, também são mais sensíveis no outro lado do espectro. Sentem mais dor, mais sofrimento. E, às vezes, a gente pega uma criança que é sensível e a gente já vai agredindo e dessensibilizando desde pequenininho. Um problema. E outro grave equívoco: julgar o sofrimento do outro como menor que o nosso. Então, todo, ou maior, também é equivocado. Todo sofrimento é único e eu preciso reconhecê-lo do ponto de vista do outro. Mas a sua colocação é perfeita. Há graus. Então, de repente, uma perda material pode desestruturar uma pessoa absolutamente. E uma doença física, nem tanto. E vice-versa para outros. Muito bem colocado. Então, o nosso objetivo é conhecer a nós mesmos, aprimorar a nossa experiência de viver. Porque é aí que a reforma íntima acontece. Não é no momento em que nós estamos lendo. No momento em que nós estamos lendo, nós estamos nos preparando. As experiências práticas é que vão promover o nosso crescimento e desenvolvimento. Agora, se eu não as enfrento, eu desperdiço todo o trabalho feito intelectualmente. Entre aspas, o desperdício ele permanece, mas ele não é integrado à minha dinâmica psíquica. E aí tem uma frase de Goethe, também muito interessante. A leitura dos clássicos também é fundamental. Pois não? Claro. Fazer a ciência na questão da necessidade. Sim. Que a criança que tem 6 anos, ela não tem sentimento para ter Perfeito. essa ciência. A gente tem que ter muito cuidado. Sim. Porque a criança tem que ter aquela questão do amor e referência. Exato. Então a gente tem que trazer muito essa questão dela de confiança. Ela tem que ter confiança da possibilidade da verdade, de ter alguém que vai estar perto para ela, para a gente conseguir estar com ela. É isso que a gente traz na medicina, né? Sim. Medicina. Não, muito bem colocado, acho que isso é essencial. E uma outra questão é que é muito válido a gente trazer também a natureza. A gente não se comparar muito com as questões humanas, relações humanas, muito individual. Perfeito. Cada um um processo, a gente tende a comparar e diminuir o nosso processo, né? Como se fosse inferior. Sim. Eu estava em algumas outras áreas, estava trazendo muito a questão do lidar, de como as coisas boas, entre aspas, acontecem, que o rio para nascer ele precisa escavar. Exato. Precisa sair. Assim como a madeira, que a gente tem os móveis bonitos, né? Nós não precisamos passar por uma lâmina. Exato. Então, um processo de alteração. Então aí a gente vê uma bela metáfora na natureza, né? A gente vai fazer muitas dessas analogias. E aí há uma lei hermética, a gente vai estudar um pouquinho do hermetismo também, filosofia egípcia antiga, que fala justamente sobre isso. A analogia entre as leis no mundo material e no mundo mental. O que há em cima é embaixo, o que há embaixo é em cima. Então a gente precisa estudar um pouco essas coisas para ter esse entendimento. E ainda assim, nós vamos cometer muitos equívocos. Ainda assim, nós teremos profundos sofrimentos. E nós precisamos saber acolhê-lo. Acolher esse sofrimento, acolher essa dor, acolher essa angústia. Não fugir dela. Goethe coloca que na plenitude da felicidade, cada dia é uma vida inteira. Dá para perceber que ser feliz não é uma questão temporal. E aí tem uma frase de Pedro também que é belíssima, vocês se recordam? O amor cobre a multidão de pecados, é a mesma coisa. Então, um ato profundo de amor que a gente consegue, não consigo sustentar, manter, mas um ato profundo de nobreza, de valor, de amor, de honra. Isso promove uma mudança gigantesca
Então não é uma questão de reparar quantitativamente sofrimento ou erros, como se houvesse uma contabilidade cósmica. Não, é superar o estado psíquico e alcançar outro patamar. Então o que nós queremos é subir um degrau. Mas qual que é a nossa concepção? Isso cada um faz a sua leitura. Subir esse degrau exige experienciar dor e sofrimento. Não há outro caminho. Claro que pode. Nós temos um escritor, ele chama Rubem Fonseca. Sim. Você conhece. Ele escreveu um livro, acho que ele chama de Pipocas. E ele fala que a gente, né, deveria beber com a pipoca. Porque a pipoca, para se transformar, Perfeito. ela tem que passar pelo fogo quente. Exatamente. Para se transformar numa pipoca saborosa, todo mundo vai aproveitar. Sim. Né? Mas algumas pipocas, talvez por medo dessa transformação, elas se tornam piruás. Exato. Então a pergunta que ele faz é essa: você é piruá ou você é pipoca? É uma excelente analogia também, exatamente. E às vezes a gente pensa até na questão do desenvolvimento, imaginando que ser um espírito iluminado não é sofrer, não é sentir dor. E essa é uma confusão que acontece quando a gente faz até a leitura do Livro dos Espíritos, mas a gente vai fazer em outro momento. Vamos imaginar, Francisco de Assis sofreu. Alguém que minimamente leu a biografia de Francisco de Assis não entender que ele sofreu, não leu corretamente. Você pega São João da Cruz, outro místico cristão, sofreu? Muito, mas gigantescamente. Teresa d'Ávila, e você pega o exemplo maior, Jesus. Para mim, uma das grandes mensagens, além de toda a vida dele é uma grande mensagem. Mas uma das grandes mensagens que ele nos passou é como enfrentar o sofrimento, como vencer o sofrimento. Então, vencer a cruz, vencer o mal, vencer o pecado. As pessoas vão usando várias palavras diferentes. Mas uma palavra que acho que faz muito sentido para mim, sempre para vocês, é a vitória sobre o sofrimento. Então, o problema não é sofrer ou sentir dor, porque isso é uma condição intrínseca a ter a experiência, principalmente corporal. Agora, como eu passo por essa experiência? Como eu a vivencio? Isso é a diferença. Então, se nós sonhamos com uma beatitude, não, eu vou me desenvolver, eu vou me evoluir, e vou alcançar um estado de felicidade plena, e aí ele interpreta felicidade plena igual, não sofrimento. Ele está em profunda ilusão. Basta ele estudar um pouco das biografias. Então, Francisco de Assis foi feliz? Absolutamente. Mas sofrendo. Então, ser feliz não é sinônimo de não sofrer. Nelson, vamos pegar agora o próprio exemplo do São Francisco, né? Que é uma passagem do livro de Milanesa aqui. Sim. Quando ele fala para o fogo, o irmão fogo. Isso. Para se cegar, ele tinha que sofrer uma cirurgia na época, que era cegar, queimar os olhos. E aí o irmãozinho dele, o irmãozinho que ele não lembra o nome, desmaiou de dor na frente. Sim. E ele se manteve em paz também. Perfeito. Porque a mente domina. Então, talvez a gente tivesse aquela disposição. Sim. Sofrimento, a gente acho que tem duas vertentes. Vamos chamar de experiência. Perfeito. Tem uma experiência de uma coisa que pode ser dolorida. Correto. Mas pode ser que não tenha sofrido como um problema. Perfeito. E depende do nível. Ele não aumentaria nem ter prestado ou ficado lá em pé no Deus. Sim. Como Cristo também. De vencer a matéria. Perfeito. Exato. Porque vai na mente. Exato. Na verdade, como esse mundo ilusório. Sim. E seria a dor. É aí que é exato, nós vamos chegar nesse ponto. Ela é uma experiência mental, assim como uma dor psicológica, mas ela existe. Aí que a gente precisa ver como uma pessoa lida com aquela experiência. Suporte, não sei se é a palavra adequada, mas como a gente está no começo, vamos usar essa palavra. Talvez alguns suportem mais, outros menos, mas não é um suportar por uma questão de resiliência física. É um suportar por uma experiência mental. Saber acolher a dor e o sofrimento. Porque é uma questão física. Agora, como a mente vai se relacionar com o físico a ponto de impedir totalmente a dor, aí são outras reflexões. Nós vamos chegar lá também. Posso avançar aqui? Então, vamos pelo prefácio agora. Prefácio da obra, Plenitude, Joana de Ângeles. Então, vamos pensar na palavra. O Edson comentou muito bem. A gente vai trazer muito etimologia.
é fundamental entender o que as palavras estão representando. Então, plenitude é condição daquilo que está completo, inteiro. Completude. Estado que se apresenta total ou integralmente. Está em plenitude, no grau máximo dele. E aí ele deu exemplo, expressava sua fé em plenitude. Então, buscar essa plenitude, querer encontrar essa plenitude, é também ter a experiência do que não é agradável. Ela inclui tudo, vocês percebem? Estar pleno. E aí, Joel já começa assim no prefácio. Considerando a problemática humana existente no próprio indivíduo que estava lá contra cá, o desconhecimento de si mesmo, essa é a grande problemática humana. E tendo em vista os urgentes fatores que desencadeiam o sofrimento, arrastando multidões à sandice, loucura, ao desalento, à alucinação, às fugas inglórias pelo suicídio, pelos vícios, resolvemos aprofundar estudos em torno dele. Ora, reunidos no presente livro, que trazemos ao conhecimento do prezado leitor, interessado na solução desse terrível flagelo, responsável por incomputáveis males para uns e bênçãos para outros, possibilitando aos últimos a ascensão e a glória. Aquilo que vocês comentaram, o Edson também comentou, nessa experiência de que para uns é um mal, mas para outros é uma bênção, como aquele que busca uma experiência mística, uma experiência de autodescobrimento, de autoconhecimento. Então, para eles é uma bênção, possibilita essa ascensão. E ela coloca glória. Analisamos alguns dos seus aspectos, conforme a visão budista e a cristã, e propomos a solução espírita, em razão da atualidade dos postulados que constituem a revelação do Consolador, convidando o homem ao autodescobrimento, à vivência evangélica, ao comportamento lúcido, advindo do estudo e da ação iluminativa na trilha da caridade fraternal. Pensando ainda nos embates morais, pensem em quantos embates morais vocês passaram num único dia. No mesmo dia, ser virtuoso para nós é algo simples. Ser virtuoso é algo que exige muito esforço. Então, muitas vezes, manter a paciência vai custar, ou não falar, manter o silêncio, que é para ser menos abstrato. Muitas vezes, manter o silêncio numa discussão, que você sabe que é o melhor caminho, a melhor decisão, vai custar um esforço gigantesco, gerando muitas vezes sofrimento. Porque aí você imagina, a pessoa conseguiu manter o silêncio na hora da discussão, mas depois remoe o ressentimento por semanas. É agradável estar ressentido? Então, o ressentimento também provoca sofrimento, também provoca dor. Essa é a dor que a gente associa com mal, com males, com mal. Mas nem só. Agora, já no primeiro capítulo, ela faz a abertura com uma passagem muito bonita. Gregório do Sinai, mosteiro do Monte Athos, lá no século XIV. Aí a gente vai abrir a leitura do primeiro capítulo. Sente-se sozinho, em silêncio. Aí às vezes a gente tenta ficar sozinhos. Para o nosso atual momento psíquico, ficar sozinho é sempre agradável? Qual é uma das maiores reclamações que a gente ouve hoje em dia? Solidão. E as pessoas compensam essa solidão buscando encontros virtuais. Então ela não está fisicamente com a pessoa, mas hoje há mecanismos em que ela se conecta com milhares de pessoas sem estar vivenciando a experiência com nenhuma delas. Mas ela se ilude. Então muitas vezes ela tem a oportunidade de sentar-se sozinha em silêncio, mas ela consegue, o ser humano consegue 2 minutos, 3 minutos. Vocês já pararam para fazer essa experiência? Porque muitas vezes é simples falar, não, eu estou meditando, eu estou sozinho. Mas tenta fazer com o cronômetro, você aciona o cronômetro, tenta entrar nessa solidão real, nesse momento de silêncio, meditação, e depois quando o seu pensamento devagar, ou você sentir alguma angústia, abra os olhos e veja quanto tempo passou. Aí a gente vai ter uma experiência de como a gente é capaz de permanecer sozinho. E aquele que não é capaz de permanecer sozinho, em silêncio, não consegue se descobrir. Só que para fazer isso, você vai ter que enfrentar o medo. Você vai ter que enfrentar a dor. E não fugir. Baixe a cabeça, feche os olhos, respire pausadamente.
e imagine que está contemplando o interior de seu coração. Isso é magnífico. Transfira sua mente, seus pensamentos, de seu corpo para seu coração. Quando expirar, diga: Senhor, tende piedade de mim. Isso é uma profunda oração. Uma frase curtíssima, mas olha a preparação para que fizéssemos isso. Aí você vai entender realmente como entrar em contato com o seu coração. É isso que a obra exige. É isso que essa leitura, eu arriscaria dizer que todas as leituras sérias exigem um encontro consigo mesmo. Então a gente precisa fazer esse grande esforço para que não sejam apenas palavras. Ah, meditação, ficar sozinho, orar, senão a gente acaba banalizando isso. Vira um automatismo. E a gente faz esse automatismo esperando algo em troca. Vou falar muito sobre isso também. Aí a gente não recebe esse algo em troca. O que acontece? A gente sofre mais ainda. Frustrado por não ter recebido as bênçãos que nos achamos merecedores. Por termos orado, por termos jejuado, por termos isso, por termos aquilo. Quando não passamos de aparências. E a Joana coloca essa passagem no meio do primeiro capítulo. Então eu já trouxe para o início, para a gente raciocinar juntos, pensarmos juntos. Fugir, escamotear, anestesiar o sofrimento são métodos ineficazes. Então, sim, nós queremos entender o sofrimento, sobrepujar o sofrimento. Por isso que nós falamos dele. Não falar do sofrimento é um ato de fuga. É um ato de covardia, no sentido não pejorativo da palavra, no sentido literal dela. É um ato de covardia, é um ato de fuga. Isso não vai resolver absolutamente nada. Os mecanismos de alienação que postergam a realidade, somando-se sempre com a sobrecarga das complicações decorrentes do tempo perdido, pelo contrário, uma atitude corajosa de examiná-lo e enfrentá-lo representa valioso recurso de lucidez, com efeito terapêutico e propiciador de paz. Esse é o objetivo. A atitude corajosa de examinar e enfrentar, sem julgamentos, sem juízo de valor. É entender por quê. Por que eu estou me sentindo sozinho? Por que sentir-me sozinho me causa pânico? Então, você querer negar, não, eu não sinto. Aí nós temos muitos especialistas hoje, né? Todo mundo sabe resolver relacionamento, todo mundo sabe resolver dor, todo mundo sabe resolver angústia. Aí você vê um monte de receitas que, infelizmente, só nos distraem e complicam muito mais a situação. Porque aí, dependendo do nosso estado de humor, a gente concorda com A, com B, com C, com D. Não, tem que ser mais despojado. Não, tem que ser mais discreto. Não, tem que falar tudo que eu penso. Não, tem que ser justo. Não, tem... E a gente não sai do lugar. Então tem que ser um trabalho mais sério. É de altíssima responsabilidade. Então, a nossa opção ao ler este livro, ao fazer este curso, é estarmos dispostos, com coragem, de examinar e enfrentar o nosso sofrimento, as nossas dores, as nossas angústias. Isso. Agora vamos começar com um pouquinho de arte para fazer uma pausa. Vamos fazer uma pausa artística. Vocês gostam de pintura? Sim. Vocês têm costume de apreciar arte? Nossa, fantástico. Eu acho isso maravilhoso. A gente precisa muito dessas experiências. A arte nos auxilia a compreender e a vivenciar as experiências, principalmente as mais dolorosas. Vocês já pararam para perceber como a melancolia é inspiradora? Vocês gostam de escrever também? Então, às vezes a gente vai escrever. Às vezes a gente precisa, não, agora eu quero ouvir uma música erudita. Já parou para pensar que, geralmente, nosso estado de humor antes de fazer isso é melancolia? Para pensar, aí você vai poder confirmar, no próximo encontro você comenta. Veja como a melancolia também é poderosa. Ela traz uma certa criatividade que nos permite entendê-la e superá-la. Olha que pintura belíssima. A primeira intitulada Melancolia, de Lagrena, e a segunda Desilusão, de Rama. E aí eu trouxe uma pequena reflexão de John Keats. Então, das duas obras, o pintor conseguiu captar o semblante, aqui ela está um pouco mais distante, mas o semblante, dá para perceber que é melancolia? Porque uma coisa é conseguir descrever também. Vocês conseguem descrever o estado emocional que vocês estão? Saber a diferença entre tristeza
medo, angústia, raiva, melancolia, isso aí também é extremamente necessário. Ali a gente vê um sinônimo de profunda melancolia. E a gente conjectura, o que será que ela está pensando? Qual é a frustração? Qual é a desilusão dela? E aí a gente pensa na nossa. A gente vai conversar sobre isso em alguns capítulos depois. A melancolia é diferente da tristeza, que é diferente do pânico, que é diferente do medo, do desespero. Há situações muito naturais, outras já nem tanto. A melancolia tem alguma coisa de passado, Também. Aí a senhora está fazendo uma referência à nostalgia. A nostalgia também é melancólica, mas não são sinônimos. Nem toda nostalgia precisa ser melancólica. Mas Platão coloca, por exemplo, que a gente tem uma segunda visão platônica, que eu gosto muito, a gente tem uma nostalgia crônica. Todo ser humano tem essa mesma nostalgia, a saudade do mundo das ideias, a saudade da perfeição, a saudade do belo. É por isso que o belo nos impacta. Então, quando você olha a colega comentou muito sobre a natureza, que é fantástico. Quando você aprecia a beleza da natureza ou de uma pintura, de uma música, você faz essa ponte nostálgica com o mundo das ideias, o mundo da perfeição. Então, essa visão é muito legal, porque aí você não está apreciando o objeto por atração. Você entende a diferença? Então, você olha, por exemplo, para um quadro desse, você pode até querer, não, quero comprar, quero ter em casa, tudo bem, mas não é aquela questão, preciso possuí-lo. Isso é atraente. O atraente, aí já é a sombra do belo. E o atraente suscita a vontade de posse. Ativa, o que faz vibrar? O que a gente chama de atraente? Faz vibrar o egoísmo. O belo não faz vibrar o egoísmo. O belo você não quer possuir, você não quer ter, você quer a experiência. A experiência de êxtase, por exemplo, quando você ouve uma música belíssima. A experiência de êxtase, quando você aprecia uma pintura. Ou lê um poema. Então a gente tem que estar mais atento a esses momentos. E permitir que o nosso coração vibre. Claro, claro. Como diferenciar a teologia de uma fuga de uma euforia extrema? Exemplo, uma compensação. Uma euforia? Isso. E quando a pessoa está muito eufórica, ela busca compensar ela com algo bem material. Perfeito. Aí então uma coisa que eu mereço comprar, porque eu muito material. Exato. E como diferenciar isso da fuga, tipo assim, eu tô fugindo, eu não merecia aquilo. Sim. Então, em ambos pode existir a fuga. Percebe? Mesmo quando você vai euforicamente buscar algo para compensar um vazio existencial, como você colocou, é um tipo de fuga também. Agora, a sua frase foi interessante, porque você percebe como a nossa mente racionaliza. A gente não vai dizer, não, eu vou comprar porque eu preciso fugir da minha dor. São poucos que fazem isso, real. Às vezes a fala é só superficial, mas geralmente as pessoas vão devagar. Não, mas eu mereço. Não, mas eu trabalhei por isso. Não, mas não tem nada. E aí entra com mecanismos de defesa. É difícil você criar uma receita para diferenciar isso para todos os seres humanos, porque isso é uma experiência única. O que a gente vai estudar são indícios para que a gente próprio chegue à conclusão. Porque isso é uma outra coisa muito perigosa que a gente vê, e aí é um desserviço, mais um, que as redes sociais fazem. Não tenho nada contra as redes sociais, ela mostra uma ferramenta. Mas hoje todo mundo sabe diagnosticar, por exemplo, um narcisista. Então você conversa, todo mundo sabe, não, essa pessoa é narcisista, essa pessoa é borderline, essa pessoa... Aí você fala, tá, mas qual que é a sua formação? Quais são os seus indícios? Nenhum. A pessoa viu um vídeo e fala, se a pessoa fala isso, ela é um narcisista. Se a pessoa anda daquele jeito, ela é um... Gente, isso é muito perigoso. Isso é um desrespeito profundo. Então, a gente vai ter indícios, mas é a própria pessoa, a única pessoa que vai poder dizer com certeza, foi uma fuga ou não foi, é ela mesma. A única pessoa que vai poder dizer isso com certeza. Senão a gente entra num psicologismo de querer interpretar o outro. E esperar um referendo do outro, que não é positivo. Mas pela definição do atraente, porque a gente não pode confundir com o belo. Então, o que o Platão diz, e aí alguns filósofos platônicos também, quando você olha algo e você sente uma vontade muito, um êxtase, uma paz interior, isso a gente chama de belo. O atraente é uma questão de nomenclatura. O atraente nos dá o desejo de posse. Então, não confunda, tudo é atraente, mas o que nós estamos chamando por atraente? Então, talvez o que a gente chama por atraente seja belo, e vice-versa. Então, a gente só tem que usar o termo correto.
Então, se você apreciou algo e você não quer possuí-lo, é a experiência que te interessa, a gente chama aquilo de belo. Agora você fala, não, aquilo me atrai, eu quero só para mim. Aí a gente chama de atraente. É uma questão que facilita o entendimento. Percebe? Ah, não, isso nós vamos fazer nos próximos capítulos. Porque senão a gente já faz o livro inteiro. As perguntas de vocês são excelentes. Senão a gente já faz o livro inteiro já no primeiro capítulo. Mas nós vamos diferenciar com indícios, não com receitas, mas para que cada um consiga identificar. Porque mesmo criando essas categorias, vocês percebem que elas não são absolutas? Há uma relatividade significativa aí. Então a gente tem que tomar cuidado. O que é melancolia para um pode ser tristeza para outro, então a gente vai ter que ver um entendimento. E o que nós vamos levantar é indícios para que a própria pessoa chegue à conclusão. E a frase que vocês acharam? No mesmo templo do deleite, a velada melancolia tem o seu santuário. Vocês percebem a profundidade dessa frase? É espetacular. No mesmo templo do deleite, aquilo que dá prazer, aquilo que é alegre, aquilo que é jovial, a velada melancolia tem o seu santuário. Elas são faces da mesma experiência psicológica. Só estão em extremos diferentes do espectro. Mas são faces dessa mesma experiência psicológica. A alegria e a tristeza não são antônimos como a gente construiu. Felicidade e sofrimento também não. Bom, é isso que ele está querendo dizer nessa pequenina, mas gigantesca frase. Bom, já passamos pela pintura. Vamos para um poema agora? Que poetas vocês gostam? Nós vamos conhecer vários aqui, então vocês vão me permitir ter o privilégio de compartilhar os que eu gosto com vocês. Aí, se vocês tiverem experiências, compartilhem também, certo? Eu gosto muito de Miguel Torga, Florbela Espanca, Pablo Neruda. Então a gente vai trazer muito das reflexões. Olha, vamos tentar imaginar o que Florbela Espanca estava sentindo quando ela escreveu esse lado. Então veja, não é para fazer uma interpretação, a gente não vai fazer uma exegese do texto. A gente vai tentar sentir, imaginar o que ela estava pensando, sentindo, vibrando naquele momento. Ela escreveu assim, veja se você se identifica. Quem pôs dentro de mim esta ânsia ardente de quanto é belo e puro e luminoso? Se eu tinha de viver humanamente prisioneira de um mundo tormentoso? Quem me formou um coração fremente, torturado, exigente, cobiçoso da altura do infinito, se impotente queria limitar meu voo, ansioso? Ah, não sou deste mundo. O meu país não é este, onde o sonho contradiz a realidade. Eu sou um exilado, que um duro engano fez nascer aqui. Tinha em mim a prisão de cair, arranquem-me as algemas de forçado. Isso foi Florbela Espanca, percebe? Um profundo sentimento de angústia, de melancolia que ela colocou nessas palavras, e pitadas de revolta também. Não sei se vocês percebem isso. Exatamente! Só que percebe? Foi com outra linguagem. O legal é isso, você vai variando a linguagem, aí você pega o repertório que a gente tem na doutrina, na filosofia, e uma linguagem poética dessa, a gente está vendo aí um espírito encarnado falando, me tira daqui, pelo amor de Deus. Exato, me tira daqui, pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo. Então, só que aí que vem, a gente pode manifestar isso, é belo, é importante. Só que a gente precisa depois ponderar. E aí vem a análise, a gente conclui. Do engano me fez nascer aqui. Não, é só uma sensação. Você sente isso, mas não foi um duro engano que te fez nascer aqui. Tirem-me da prisão onde caí. Aí qual seria uma pergunta que um filósofo, um espírita faria? Mas quem te colocou nessa prisão a não ser você mesmo? Já pensou? Quem formou um coração fremente, torturado, exigente, cobiçoso? Exatamente. Percebe? É esse diálogo que a gente tem, mas ela conseguiu colocar no papel de forma magistral. E a gente pode, eu posso aproveitar essa experiência que é dela, mas para refletir sobre a minha? É claro que sim, que isso é o poder da arte. Né? Só que a prisão não deixa de ser prisão, não deixa de existir. Exatamente. Só que aí ela não foi imposta de fora para dentro. Percebe? Então, essa prisão existe. Esse sofrimento é real. Essa angústia é compartilhada por todos nós. Agora, a gente tem que entender como vivenciar essa experiência de forma real.
para a gente não ficar mais tempo nesta prisão, mais tempo iludido. Vocês gostam dessas pausas assim artísticas? Podemos mover? Tem uma música. Oi? Aí eu vejo, eu ouço aquela música, para muito, Sim, exatamente. Tem essas umas leves pitadas de revolta, né? Que mundo é esse? Agora, para pensar por um momento. Vocês notam o quão difícil está o relacionamento humano hoje? Não sei como era antes, não estou comparando hoje é mais que antes, tal, porque cada um tem uma experiência. Mas falando do presente, o relacionamento humano hoje, eu não falo só casal, na intimidade, falo geral. É muito, muito difícil. As pessoas estão se observando cada vez menos, se cuidando cada vez menos, mais iludidas nessas prisões, no que vem de fora para dentro, e muito reativas. Elas não têm momentos de pausa, momentos de leitura, momentos de uma busca mais séria, profunda. Hoje tudo é banal. Você vai conversar com certas pessoas, a cada 3 frases, 2 é uma piada. Uma piada, uma brincadeira, um comentário, é tudo jocoso. Então a gente tem que pensar, mas vamos então julgar. Não, nós não estamos no papel de julgadores. Apenas o divino julga, nós não julgamos. E é outro tipo de julgamento, que a gente nem entende ainda direito. Nós, muito menos. Mas nós queremos entender o quê? Vocês se lembram da pergunta? Por quê? Por que a pessoa precisa banalizar a própria vida? Por que a pessoa está fugindo da dor? A pessoa é essa nós mesmos. Cada um fazendo o seu. Esse é o processo transformador. Podemos começar agora oficialmente o primeiro capítulo? Alguém quer fazer algum comentário? Aí, a música que eu tinha escolhido para vocês é uma música de Antônio Vivaldi. Mas depois eu coloco... Não, acho que coloquei no grupo também, não coloquei? Então no grupo eu sempre vou colocar música, pinturas e também textos para vocês lerem. Então agora começa a leitura do primeiro capítulo, Concepção do Sofrimento. Então a Joana de Ângeles vai apresentar toda a pesquisa que ela fez, reflexão e estudo a respeito do sofrimento. Eu peguei apenas alguns parágrafos para nós dialogarmos, tá? Mas a leitura, repito, é insubstituível. O que seria legal? Ler antes e ler depois do nosso encontro. Todos nós juntos. Cada um na sua casa. O primeiro parágrafo que me chamou a atenção, não sei se vocês destacaram esse parágrafo também na leitura, foi este. Imediatista. Interessa-lhe hoje, sem visão do porvir. Como um efeito, o sofrimento tem sido considerado vingança ou castigo divino. Olha o poema da Flor Bela Espanca. Percebe então? Ele foi interpretado como vingança ou castigo divino, portanto, credor de execração e ódio. E a gente não presta atenção que o ódio é o maior fator de sofrimento. Odiar o sofrimento é o ápice do sofrimento. Percebe? Então é a diferença que o Edson comentou muito bem. Essa é a diferença que a gente percebe, por exemplo, nas pessoas que buscam uma história de vida nessa existência neste planeta extremamente nobre e diferenciada. É fácil para eles. Escolher uma vida de um misticismo cristão, por exemplo, mesmo nos dias atuais, é extremamente difícil. Os conflitos internos, então você imagina na biografia de Francisco de Assis, quando ele teve a mensagem do mestre, ele entrou no conflito, não é assim, recebeu uma mensagem do mestre, eu estou em êxtase total. Êxtase no momento do encontro. Mas e depois? Mas espera lá, eu vou largar tudo? Eu vou largar tudo? Será que eu estou louco? E o conflito com o pai. E o conflito com o pai. Forte para ele estar numa situação. Exatamente, então ele teve um dilema moral. Ele teve uma crise existencial, vamos usar um termo mais atual, né? Ele teve uma crise existencial. Eu vou deixar de ser um rico comerciante e vou ser um servo mínimo do Cristo. Olha a gravidade da crise existencial. Às vezes a gente tem dúvida se vai ser médico ou dentista, e já são anos de depressão. Olha a crise existencial vivenciada por esse espírito. Mas isso ele estava pronto, preparado para fazer. E o fez, deixou esse legado imorredouro para nós. Então, um dilema moral. Agora, essa ideia de vingança e castigo divino. Às vezes, o espírita, e eu me incluo nisso, a gente tem uma certa soberba de achar que a gente já entendeu todos os conceitos e que nós não cometemos esses erros. É que, na verdade, nós aprendemos com a magnífica, belíssima doutrina, que é muito bem escrita. Né? Os autores escrevem muito bem. Emmanuel, nossa, ele escreve de uma forma extraordinária. André Luiz, igualmente.
Allan Kardec escreve muito bem. Então a gente aprende um repertório linguístico altamente sofisticado. Então aí a gente faz uma adaptação do karma, uma adaptação da lei de causa e efeito, mas se você presta atenção no que a pessoa está querendo dizer, ali escondido está a punição. Ela só não está usando a palavra punição. E às vezes ela dá esses conselhos para outra pessoa também. Olha, não precisa pensar no seu sofrimento, só aguenta, porque na vida passada você fez isso, isso, isso e aquilo. São conjecturas metafísicas muito graves. A gente precisa ser muito cauteloso nisso. Pode ser sim, pode ser não. Mas esse conhecimento não é tão relevante quanto viver a experiência atual de forma a ser melhor. Por isso que há o véu do esquecimento. Vamos nos concentrar nessa experiência existencial. Ah, mas eu tive a oportunidade de ter tal informação. Ok, use-a para ser melhor. Aí sim, mas não para soberba. Então a gente tem que ser cauteloso. Mesmo na doutrina, alguns espíritas ainda colocam essa ideia de castigo, de vingança no sofrimento, de forma velada. Precisamos estar atentos. Agora, isso a gente não pode nem negar, é mais difícil, né? Somos imediatistas também. Ou não? Se pudéssemos já reencarnar, a Flor explica de novo, né? Se pudéssemos reencarnar já num orbe de altíssimo nível, não gostaríamos? Não, já terminei. Será que eu não mereço mesmo? Aí vem a ideia de merecimento, punição, isso tudo. Será que eu não mereço mesmo reencarnar num planeta melhor? Poxa vida, né? O que eu preciso fazer? Aí a gente começa com conjecturas fantasiosas. É o imediatismo também. O trabalho é árduo. O trabalho de integração psíquica, de conhecimento, desenvolvimento, é longo, é árduo, é altamente significativo. Tem experiências que nós não temos nem noção de como reagiríamos se ela nos fosse apresentada. Por isso que eu gosto de ler biografias. Você lê uma certa biografia, você tenta fazer um exercício. É um exercício muito íntimo, também não precisa ser compartilhado com ninguém. De você se colocar no lugar daquela experiência. Mas de forma real. Não de forma a negar os nossos fantasmas, a negar os nossos egoísmos, as nossas limitações. Isso é um enfrentamento real. Isso ajuda muito a gente a desconstruir esse imediatismo. Eu quero ser feliz agora, eu quero sentir prazer já, tem que ser o tempo todo, tem que ser constante. E aí a pergunta, qual é a mesma pergunta? Por quê? Então você não tem que falar, nossa, que ser humano horrível que eu sou, porque eu sinto atração por um objeto que eu quero possuir. Não, a questão não é o ser humano horrível que você é, não é esse julgamento que a gente está fazendo. A questão é por que essa dependência? Porque é inequívoco que eu vou perdê-lo, correto? É inequívoco, inclusive o meu corpo, né? Há pessoas que se apegam tanto ao corpo que tem muita dificuldade de lidar com o envelhecimento. Mas é algo inexorável, ela vai perder. Então, ela se julgar um ser humano péssimo, horrível, porque ela é apegada ao corpo, ela é vaidosa, não é a postura que promove desenvolvimento, crescimento. Se ela se fizesse a pergunta, mas por que eu estou me apegando a algo que eu entendo que não é real, é impermanente e está me atrapalhando, está me fazendo sofrer essa postura? Por que eu continuo com esse vício? Vocês não acham mais poderosa essa pergunta? Ela é mais séria. A gente sai da infantilidade. A dor, porém, ela própria responde na sequência, né? A dor, porém, não é uma punição. Antes, revela-se um excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida, orientando-nos a prestar mais atenção a nós mesmos. Desse modo, vamos ver se vocês concordam com a palavra que ele utilizou. Desse modo, ela utilizou, perdão. É inevitável. Inevitável. Será que a escolha dessa palavra foi casual? Por que inevitável? Então, ela está determinando. Não é ela que está determinando. São as leis da vida, ele só está descrevendo. O sofrimento, ele é sim inevitável. Então, veja só. Por mais que a doutrina espírita seja absolutamente consoladora, e eu considero a mais consoladora, para mim. Quando a gente perde um ente querido, a gente não sofre? Ah, não, mas espera lá, Nelson, eu sei que é o corpo, eu sei disso racionalmente, eu não estou falando racionalmente.
Eu estou falando de sentimento. A gente sofre ou não sofre? Sofre. Ah, a gente sabe como é que é a transição, a morte, tudo perfeito, a gente estuda, ótimo. Mas a gente não tem medo de morrer? Nem um pouco? Claro. É uma experiência avassaladora. Na fase anterior da dor, porém não é uma comissão, mas fazendo o sacrifício da vida a serviço da própria vida. Perfeito. E a definição Ótimo. pontos, né? O material e o. Perfeito. Vamos lá, quem é a dor, a doença. Perfeito. Sim. Eu conversando com você, eu não vou me encostar aqui para falar com você, só que eu estou encostando no fogo, no sentido de dor. Perfeito. Você consumindo sem perceber. Correto. A dor ajuda na preservação da vida. Perfeito. Aí, se eu como único dor de barriga, dor de cabeça, ou seja, Protetivo. nossos limites. Sim. Exato. Se a gente for sem ter, A mente. se eu tiver o sentimento de egoísmo, é dor. Se eu tiver ciúme, é dor. É uma pessoa que eu não vou ficar de cabeça. Exato. Mas aí é o contrário, não é repetido, né? Essa coisa, não. O egoísmo, por exemplo. Ela está te alertando do estado de egoísmo. Eu só vou Então, mas o comentário do Edson é providencial, porque você pensa, e olha como a filosofia é bem intrincada, bem complexa. Porque às vezes a gente pensa, tá, eu senti raiva, fui egoísta. O ser humano, ele teme a punição divina por ter sido egoísta, e ele acha que vai sofrer depois de ter sido egoísta. Ser egoísta já é estar sofrendo. E aí você pega a questão sacrificada dos espíritos, fala parte das leis divinas, tem isso. Ela foi feita para a sua felicidade. Perfeito. Só é infeliz quem dela se afasta. Exatamente. Só sente dor quem dela se afasta. Perfeito. E a própria, se a gente fosse pensar, não é a palavra correta, mas se você quiser pensar em punição e castigo, ser egoísta, manter-se egoísta, é um autocastigo, que é o único que existe. Então não é assim, vai ter uma punição por eu ser egoísta, vai ter uma punição por eu sentir raiva. A raiva já é o fogo que está consumindo, né, no exemplo que o Edson colocou. Percebe? Mas isso a Júlia vai explicar de forma muito bela ao longo da obra. Belíssimo. Exato. E aí já tem interação do corpo com a alma, inclusive. Muito importante. Exato. Perfeito. O corpo está incluído nessa dor que ela provoca. Sim. Estar num estado. E aí, Emmanuel também é muito feliz. Como é que ele descreve um estado de raiva? É uma demência temporária. Então, no momento que você está na fúria, você perdeu todo o controle. Você está exatamente. A palavra é usada como um demente. É uma demência temporária. Agora, é que ele foi muito, eu acho, gentil, né? Porque esse temporário nosso aí tá. Não tá tão temporário assim. Exatamente. Tem um temporário de vida toda, né? Desculpa, senhora. Não, a própria pessoa que vê você não. Sim. Raiva te descreve. Exatamente. Agora, e aí que eu insisto na pergunta, para nós não cairmos no que eu julgo ser um equívoco de quem vai estudar religião. A Joana vai comentar isso na própria obra. Não é uma questão de julgamento. Ah, eu senti raiva, preciso me flagelar, eu sou um ser humano péssimo. Não. Por quê eu senti raiva naquele momento? O que disparou em mim? Deixa eu pensar, deixa eu analisar, deixa eu me desculpar. Que é um processo que acontece com todo mundo. Não preciso ficar me justificando e negando. Eu tenho que me enfrentar. Descobrimento, né? E a comunicação seria muito mais simples, percebe? Quanta energia a gente gasta para justificar os nossos erros pro mundo? E para justificar para nós mesmos, né? Não, eu tive que gritar com ele, porque, nossa, ele foi tão absurdo que foi um ato de caridade eu perder a paciência. Quase nesse nível que a gente vai argumentando. Né? Mas por quê? Eu tenho que me justificar. Vai uma energia gigantesca. Então, o inevitável faz sentido pra gente? Então, opa, desculpe. É da própria natureza do nosso planeta. Exato. Brilhante, o positivo. A luz, a sombra, a dualidade. Aquele coração, né? O coração, o vergonha, a Isso. energia, e defeito e qualidade. Exatamente. E aí é um comentário interessante. Será que a gente vai gostar do que a gente vai encontrar quando olhar para o nosso coração?
Será que a gente vai gostar do que nós vamos encontrar quando olharmos para o nosso coração? Lembra daquele exercício? Sente-se em silêncio. Contemple a si mesmo, olha o seu coração. Não sei vocês, mas acho que é mais provável sentir medo do que êxtase na meditação. Eu falo, nossa, mas eu não tinha noção do que está acontecendo aqui, do que eu estou sentindo. Mas esse enfrentamento é poderoso. A senhora colocou muito bem. É o lado bom, o lado ruim, o lado luz, o lado sombra. E eu preciso integrá-lo, senão eu não cuido dele. Eu nem o reconheço. Senão sempre não está mais poderoso sobre o outro. Exato. Aí as pessoas elas começam a fazer um exercício, com todo respeito, que as pessoas têm total vontade de fazer isso, mas um exercício artificial de meditação. Um exercício artificial de concentração, que é muito mais para a gente postar para o mundo, eu medito e sou imperturbável, do que de fato um compromisso sério, íntimo, porque se isso for sério e íntimo, eu não preciso compartilhar, não quero mostrar para ninguém, é para mim. Íntimo e sério de auto-enfrentamento. Nós estamos querendo chegar nesse nível. O nível superficial não basta mais para nós, não nos alimenta mais. Então é inevitável. Esse mercado também pode estar ligado à questão do que é o nosso planeta. É lógico, muito bem colocado, exatamente. Exato. Inevitável a ocorrência do sofrimento na Terra e nas áreas vibratórias que circundam o planeta, nas quais se movimentam os seus habitantes. Mas é uma coisa que é intrínseca a qualquer um que encarne. Ele já sabe que vai morrer, vai adoecer. Só não sabe como vai ser o processo. E pensar nisso não é lúgubre, não é ser lúgubre, fúnebre, ser pessimista. Não, isso é ser realista. A gente sabe que a partir do momento que nós encarnamos, é uma contagem regressiva, que a gente não sabe quando termina, até o desenlace, até o desencarne. E isso já é um medo intrínseco. A psicologia estuda e mostra que o medo da morte, mesmo quando você entende os mecanismos envolvidos, é algo que está inscrito na nossa psique atual. Por todo o processo evolutivo até o momento presente, é algo íncito à nossa psique. O medo da morte, o medo da solidão. Então, sim, é inevitável. Claro. Quando a gente fala muito de umbral, sim. Quando a gente pega isso, seria uma forma de distanciar para Depende. Você está querendo dizer no sentido de pensar em uma coisa pior do que a gente vive agora? Qual é o sentido? Porque o umbral, ele é um estado de espírito. É um estado psíquico do espírito, um estado mental. Ele não é um local físico. Percebe? Nós já estamos vivendo essa experiência agora. Agora, como vai ser? Aí já são conjecturas. Como vai ser quando eu passar? Aí já são conjecturas que a gente pode ter indícios, porque existe uma relação de causalidade, mas essa relação de causalidade não é a lei última. A lei da causalidade existe? Sim. Por favor, não me entendam mal, mas nós estamos falando de uma lei que inclui a causalidade e a transcende. Mas isso a gente vai conversar em outros momentos. Então, muitas pessoas utilizam essa questão da passagem pós-morte, e aí vai depender muito da pessoa, como uma situação de consolo ou como uma situação de medo para conter certos comportamentos. Vocês entendem que durante a história da humanidade, a contenção e o adestramento foram importantes? Então, em muitas encarnações, nós somos adestrados. Que isso é muito fácil de lembrar da lei, olho por olho, dente por dente. Então, o que as pessoas tinham? Medo. Medo. Quando você se educa por medo, você não está se educando, você está se adestrando. E eu não estou dizendo que isso é totalmente inútil. Nós só não podemos parar neste ponto. Nós já transcendemos este ponto. Eu não quero mais ser adestrado. Eu quero entender e me integrar à lei, como o Edson muito bem colocou. Então eu não quero ter medo da lei. Eu quero assimilar a lei. o conhecimento de transformação. Exato. Só que não é um conhecimento teórico, vivencial. O tempo todo. Entende? Então essa questão do umbral é muito relativa. É um nome que a gente coloca, mas a gente não devemos nos prender ao nome, mas sim à experiência. Que é isso. Na variada gênese do sofrimento, todo esforço para mitigá-lo, amenizá-lo, diminuí-lo, sem a remoção das causas,
não logrará senão paliativos, adiamentos. A parte que você mais gostou? Excelente, achei muito belo também. Mostra um caminho interessantíssimo, porque nós somos especialistas em paliativos, né? Em paliativos. Eu já estou. Exato, exato. Difícil. É difícil, mas eu acho assim. Demora. Exato. Eu acho que é bem. Vai ser certo. Mas olha a primeira frase que a gente escolheu ali. Imediatistas. Então, séculos, a senhora foi generosa, inclusive. Muito generosa. Não, perdão. Foi muito generosa. Eu acredito em mais tempo. Só que a gente não pode conjecturar tanto no futuro, percebe? Vamos viver o que eu posso fazer agora, compreender-me já. Eu vou ter noção de todas essas causas? Não. Algumas eu não tenho nem a menor suspeita, mas eu preciso tentar fazer a leitura da minha experiência, porque aí é uma crença fundamental do espírita, assim como do budista, isso nos une. O que o religioso acredita e o cientista também, eu falo verdadeiro cientista, tá? A gente vai falar sobre isso. O que a gente acredita? Que a vida é pedagógica. A gente não acredita em caos, a gente acredita em ordem. Vocês concordam comigo? Se a vida é pedagógica, ela está conversando conosco o tempo todo. Então, quando chega uma dor, ela traz uma mensagem, um ensinamento. Quando chega um conflito, traz uma mensagem, traz um ensinamento. O problema é que a gente não consegue ouvir e a gente não consegue ver. Então, as causas, o entendimento já está disponível para a gente. Nós não estamos disponíveis para ele. Assim como a felicitação também. Assim como a felicitação também. Mas a gente não consegue. Só. Deixa eu. Claro, vamos lá. Você falou que a gente não consegue ver. Sim. Mas se a gente vê que consegue ter a condição plena. Plena não diria, mas é o primeiro passo. Por isso. Um fragmento. Exato. Um fragmento daquela verdade. A gente fala em aproximações sucessivas. Aproximações sucessivas. Eu estou numa situação conflitiva. Sim. Aí a gente faz as definições Isso. aqui que a gente conhece. Aconteceu, cara. Mas em que momento é isso? Em que momento É o momento, e aí que é muito legal, porque nós temos uma herança ocidental muito racionalista. É por isso que eu gosto de trazer filosofia oriental. E o espírita tem que ler filosofia oriental. Ele não está estudando uma religião. Vocês entendem? O budismo para nós não é uma religião, porque eu não estou na concepção metafísica dele, eu estou estudando uma filosofia. Nem tudo a gente vai compreender racionalmente. Então, por isso que os evangelhos é algo poético, belíssimo, porque o mestre coloca o ver como conhecimento máximo. Então, ver significa ter a compreensão plena. A questão é, o que é ver? Então, a gente vai vendo sucessivamente, mas a partir do momento que a gente enxerga esse insight absoluto, é aí que a gente entende, e a gente não erra mais. O problema é que cegos, nós vamos tateando, que é o que significa ir tateando? Estudando, a nossa mente nos engana, a razão, as resistências, e a gente vai fazendo hipóteses estapafúrdias. Claro. São os vários delos, que são exatamente as capas que a gente acaba colocando. Sim. Sempre como um véu, você vai caminhar. Sim. Mas vai ter que se esforçar pra caramba ficar pulando pro véu. Não, o véu. Dá a impressão que vai virar chave, né? 2 horas, 6 por 1 hora. Então, mas algumas coisas, e é isso que é legal. Algumas coisas assim. Então, mas por quê? Era uma dificuldade que eu tinha também. Porque a gente quer entender como cientista, a gente quer entender pela razão. A psique humana, ela não é só razão. Você já ouviu falar da intuição? Tem coisa que a gente intui. E aí, a intuição é quase como um ato de ver pra gente. Vamos dar um exemplo, só que para isso que a gente precisa. Aí o Edson está corretíssimo. Não adianta você ficar parado esperando a intuição aparecer. Você tem que estudar muito, ler muito, treinar muito, sofrer muito. Aí você está preparado para a intuição. A vida é simbólica. Vocês concordam com a pedagógica? Então, vamos dar um exemplo básico. Tem uma filósofa que comenta sempre o seguinte, é uma analogia que eu acho interessante também. Você está numa fila do banco de espera, certo? E tem 2 filas. A fila que você está, numa está travada através dela. Aí você muda de fila, é aquela para.
e a outra anda. Aí você muda e você fica jogando assim o tempo todo. Aí qual que é um simbolista analisaria o que nesse momento? Que aí é ser um filósofo. Todo espírita tem que ser um filósofo também. Ele vai pensar, a vida está me dizendo, aprenda a ter paciência. Aprenda a esperar. Não tente tirar vantagem de tudo. Aí às vezes a pessoa fala, nossa, mas está dando tudo errado para mim. Não é possível, aquele dia está horrível porque a pessoa brigou, eu não fiz nada aqui. A vida está te trazendo alguma mensagem que você não sabe ler, não sabe ver. Então eu peguei um simbolismo básico. Agora, a partir do momento que você tem esse insight, fala, nossa, a vida me trouxe esse simbolismo, você compreende? Aí é de um minuto para o outro. Mas esse assunto, ainda há milhões de assuntos que a gente tem que trabalhar. Eu acho que ali fala do esforço radical. Isso. Mas quando a pessoa já está mais na esfera de se esforçar em mover a causa, Isso. já é uma evolução muito grande. Sim. A tendência que a gente vê muito é se esconder, Perfeito. sofrimento, se viciar no Exato. sofrimento, se vitimizar. Se vitimizar, isso, a gente vai Então, eu falar acho tudo que disso. entrar em busca da causa já é uma lucidez Fantástica. grande. Que é o que nós estamos tentando fazer aqui. Essa é a nossa busca. Talvez eu tenha uma pergunta. Claro. Como que a gente vai saber a causa do sofrimento se a gente tem um baita mecanismo de defesa? Exatamente. Por isso o comentário dos séculos ali foi muito generoso. A gente vai ter que desarmar e entender esses mecanismos de defesa. E nessa existência nós não vamos ter todas as respostas. Então, essa ânsia por buscar todas as respostas também pode ser uma tentativa de fuga. Percebe? A fuga ela não é sempre deselegante. Às vezes a fuga ela se disfarça de algo muito elegante. Percebe? Então, para fazer uma outra analogia que também é bem pedagógica, vocês sabem que há sempre dois tipos de preguiça: a preguiça passiva e a preguiça ativa. A preguiça passiva é aquela mais feia e fácil de notar. A pessoa simplesmente não faz nada, ela está deitada e deixa o tempo. Mas há uma preguiça ativa que a pessoa se ocupa de um monte de coisa, menos do que ela tem para fazer. Então ela tem que escrever um artigo, por exemplo. Aí ela lembra que debaixo da pia está sujo, ela lembra do quintal, ela lembra de trocar o pneu do carro, ela vai conferir tudo que ela tem que fazer, mas o artigo ela não vai escrever. Percebe que é uma tentativa de ser mais elegante? É um preguiçoso mais elegante. Aí o que ele fala no final do dia? Eu queria muito ter escrito esse artigo. Eu queria muito, se ele for bom, ele vai falar que fez isso. Mas geralmente ele vai falar, não, a vida é muito cruel comigo, porque eu queria muito escrever. Mas eu tinha que trocar o pneu do carro, tinha que lavar a garagem, tinha que limpar a pia, fica mais sofisticado. Então esse mecanismo de defesa é uma luta no bom sentido da palavra, gigantesca. Por isso que não é todo mundo que empreende. E a gente às vezes empreende e desiste. Então a gente vai precisar estar muito atento a esse detalhe. Claro. Claro. Quando eu falei da jornada, que a gente vai fazer uma jornada, acho que a gente não faz uma jornada, não faria uma jornada do conhecimento, né? Sim. Mas quando eu falei, não foi no conhecimento, né? Todos nós aqui estaremos em duas posições. Às vezes 1% de uma coisa na internet, da outra, nesse verso que buscando conhecimento. Então nós vamos sair daqui há alguns meses e falar, puxa, eu conheço um monte de coisa lá, já é lá. Lógico. Mas essa é o ensinamento, como qualquer outra coisa que a gente pode ter na vida, uma ferramenta para começarmos o trabalho. Perfeito. Então, pessoal, assim, conclamar os nossos. E a gente vai usando tudo isso, mas usando internamente também, não é só conhecimento mental. Perfeito. Não, exatamente. O poder de transformação e é tudo. Na prática. Exato. Na verdade, o grande aprendizado vai acontecer quando sairmos do centro. Daqui a pouquinho a gente vai ter aula. Aqui não é aula. Aqui a gente está estudando e compartilhando. Daqui a pouco a gente Mas recebe. a gente pode ser como a Edson falou. Claro. Porque ele deve vir aquele monte de presidente na cabeça, virar essa esquina ali e não ter certeza para nada. Lógico. É ali que vai ter a prova. Se é um livro ambulante. Exato. A Joana é muito provocadora, né? Ela faz você. Sim. Depois que eu comecei a estudar, eu mudei muito toda a minha
Esse é o encantamento. De pensar, de refletir, voltei para a terapia, Ótimo. fui confrontar os demônios. Lógico, é isso mesmo. Porque a leitura dela é processo. Perfeito. Isso é essencial. Identificar em cada palavra. Concordo. Está falando de mim. Concordo. Mas tem uma diferença muito grande. Sim. Eu venho da religião católica, mas desde que eu tremendo espiritismo. Certo. Eu costumo dizer assim, antes eu nem sabia que estava errado. Perfeito. Então, a gente pode errar na hora de sair ali, Claro. mas a sua consciência vai falar, puta, falhei. Nossa. Vou tentar de novo. Essa era uma oportunidade. É uma forma brava, Sim. se me permite. Claro. Acho que tem uma coisa que é legal colocar assim, aqui, a gente, com essa coisa, a gente se policia muito, fica quieta, mas a sua cabeça você pensa, nossa, mas essa pessoa você fala bem, você não falou nada, você foi elegante, você vai falar. Sim. Então, minha sogra não fez isso, a minha irmã, não sei o que, mas eu estou tentando manter a linha socialmente. Perfeito. No umbral, não é essa atitude certa que vai mudar, é a vibração que a gente tem aqui dentro. E é nessa vibração que nós vamos no umbral. Perfeito. Porque ele é um nível. Então, é um nível relativo, porque na verdade não é um espaço. É o seu magnetismo. Exato. Não é um espaço, é um estado. A gente já está. Com certeza. É só mudanças de estado. Eu vou colocar o último parágrafo para a gente encerrar, nosso tempo já deu. Mas antes, só para ouvir, isso foi o nosso primeiro encontro. Essa abordagem está adequada para vocês? O ritmo está bom assim? Então a gente vai finalizar no último parágrafo, semana que vem a gente continua. Claro? Perspectiva da pessoa procrastinar, fazer outras atividades. Isso. Só que a gente também tem o lado positivo disso, que alguns indivíduos conseguem enxergar a problemática de uma forma mais fácil. Sim. Assim, se aquela pessoa está muito dedicada só naquilo, ela não consegue ver caminhos mais práticos. Então, Sim. a gente Então, meio que seu comentário foi muito legal, só que eu achei que você fosse abordar de outra maneira. Existe isso, dar uma pausa não é procrastinar. O problema é quando você vai com a intenção de justificar a não ação. Sabendo que você tem que Sabendo que fazer, você você faz faz diferente. Agora, eu não estou fazendo, mas eu estou cansado, não está rendendo, estou sem criatividade, vou fazer uma pausa. Isso é excelente. Agora, eu penso no outro lado, também a gente pode utilizar como um recurso. O nosso criativo. Agora, a gente aprende que se você tem algo muito sério para fazer, inventa outro motivo para você procrastinar aquele e se dedicar a outro. Então a gente usa como um atalho psicológico. É possível também, mas não é o ideal. O ideal é o desenvolvimento. E aí, para finalizar, isso porque em todo processo degenerativo de aflição, o espírito em si mesmo é sempre o responsável. Essa era a palavra para a gente destacar, por isso que eu não quis deixar para a próxima. É rapidinho. Essa palavra ser destacada também, isso é essencial. Então, a gente falou de inevitável, a gente falou de responsável. Consciente ou não, ou seja, mesmo que eu faça inconscientemente, eu não sou culpado, mas eu sou responsável por não estar consciente. Eu não fiz esse propósito. Ok, mas ainda assim você é responsável. Não precisa carregar culpa, mas trabalhe-se. Por isso que o conhecimento é importante. Libertador. E quando você vai tomar uma atitude, você tem que refletir muito antes de tomar. Exatamente. Ou vigiar, né? Sem dúvida. Porque, como foi muito bem dito, a gente está ainda num estado que a gente oscila muito. Então, conseguir ficar quieto, mas a mente ainda está gritando, xingando, já é um avanço. E tentar tornar consciente é interessante. Perfeito. Porque você anda. E para tornar consciente, a pergunta que você faz é por quê? Não é eu sou horrível, eu sou mau, vou ser punido. E naturalmente, só quando ele se resolve pela harmonia interior, essa escolha é sensacional. Mas não é uma escolha só da boca para fora. Para ter essa escolha tem que ter um esgotamento, percebe? A gente tem que sentir um esgotamento do que nós somos. Cansei de ser o que eu sou. Cansei de estar onde eu estou, de viver o que eu vivo. É um esgotamento, é o início da transformação. Porque aí você opta, eu quero harmonia interior. E aí sim, opera-se a conquista da paz. Esse é o começo. Mas só consegue sentir o esgotamento quem se responsabiliza. Quem se vitimiza não sente o esgotamento da experiência. E quando você se responsabiliza, você percebe que você não é o problema. Exato. Exatamente. Seria bom que o outro também fizesse o mesmo, mas aí já não depende de nós. Seria bom, não? Seria muito bom.
Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, muito generoso. Continuamos assim nesse ritmo? Semana que vem é feriado, já é normal. Aí eu deixo a decisão para o Edson. Deixo a decisão para vocês. Então, exato. Também acho. Vamos fumar, é uma pena, eu não gosto. Ou é a mamãe. É,